Avenida Paulista. Começando para todo o Brasil, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Tem uma visita especial aqui no estúdio. Prometeu que viria quando era candidato, agora já está na posição que disputava então e veio. Esse negócio de homem público cumprir palavra, eu gosto. É bom. Aliás, eu gosto de qualquer um que cumpre palavra. Né? Não gosto de gente que não cumpre palavra, não. Gente que cumpre palavra, eu gosto. Acho bom. Acho bom. Fez promessa? Cumpre. Não vai dar pra cumprir? Não faça promessa. Eu assim que eu funciono. Agora, os ouvintes devem imaginar que deve ser um roqueiro. Né? Um roqueiro. Seria um roqueiro. O nosso Ou pelo menos que goste de rock. Ele não deixa de ser bom numa banda de rock. Às vezes o rock fica pesado, mas ele vai bem. Nós estamos falando do deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Boa noite, deputado. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos aqui na mesa. O senhor reconheceu a música aí, né? Reconheci. E eu não deixo de ser roqueiro, né? Eu gosto do rockzinho, né? Tocamos Moby Dick, Led Zeppelin. O deputado outro dia apareceu na televisão tocando bem, pra minha surpresa, não imaginava. Não é porque eu não possa tocar rock, evidentemente, mas eu não sabia desse seu lado. Acho que pouca gente sabia até então, ou não? É verdade. Eu já fui baterista de banda de rock na minha adolescência. Então, há algum tempo enferrujado, mas eu tenho uma bateriazinha lá em casa que meus filhos me deram. É mesmo? E aí, de vez em quando, eu brinco lá, bato um pouquinho. E aí, Reginaldo, você sabe que a minha filha é baterista também, né? Agora vai fazer abertura de um show aí e tal. E eu vou lá, babá, né? Menina linda, 18 anos, tocando rock. É bacana, né? Bacana. Paizão coruja. Paizão coruja, sempre. E, o deputado, no Dia Mundial do Rock, então vai 2 ou 3 bandas aí que o senhor gosta, só pra gente começar a esquentar os motores aqui. Led Zeppelin é uma delas. Yes, né? Nosso Rick Wakeman quando fazia separado. Nosso Pink Floyd. Eu sou desse tempo. Muito bem. Olha, deputado Pink Floyd. Diz, deputado conservador, reaça. Gosta do Pink Floyd. Do Pink Floyd. Eu também gosto do Pink Floyd. E não pode descaracterizar a música do Pink Floyd, porque tem banda ultimamente aí que tá querendo. Que fizeram aí. Muito bom. Deputado, eu hoje, gente, não vou fazer editorial, porque eu quero aproveitar o tempo aqui com o deputado Eduardo Cunha. Nós também temos noticiário do dia, então se o deputado permitir, a gente vai aí dar umas 2 ou 3 notícias e cada pouco voltamos para a questão aqui que nos interessa. Bom, deputado, a gente vive aí um momento de crise política ou de impasse de alguns temas políticos. Eu, particularmente, tenho me irritado um pouquinho com algumas coisas que estão acontecendo aí, mas antes eu quero me desculpar de uma grosseria que eu não disse boa noite pro Patrick Santos e pro Vitor La Regina, né? Boa noite. Vocês têm que protestar quando é assim. Tem que protestar assim. Muito bem. Deputado, eu acompanhei atentamente, já como jornalista, a crise do impeachment do Collor, né? O senhor era presidente à época de uma estatal? Da Teleste. Da Teleste, no Rio de Janeiro. E eu não me lembro de ouvir a palavra golpe, talvez 1 ou 2 vezes na boca do próprio então presidente, mas nada muito ostensivo também. Justiça se lhe faça, eu não gosto do Collor, não gostava, não gosto ainda, aqui eu sempre falo tudo, mas reconheço que não houve tentativa de constrangimento das instituições, não houve em todo o processo de impeachment. E hoje eu tenho ouvido muito essa história de golpe. Por que essa conversa hoje, deputado, na sua opinião? Por que se fala de golpe quando, todas as vezes em que se fala de eventual, não estou perguntando a sua opinião se é favorável ou não. Só estou dizendo que todo mundo que trata desse assunto, quando trata, ou faz discutindo a Lei 1079, ou faz discutindo a lei eleitoral, a questão está no Tribunal Superior Eleitoral, ou eventualmente até pelo lado do Código Penal, mas sempre ancorado na lei. Uma discussão que se dá ancorada em leis democráticas pode ser considerada golpe? É conversa de golpe? Não, sem dúvida nenhuma não. Agora, é claro, sem emitir juízo e opinião, até porque como agente do processo que eu posso, porventura, ter que emitir, eu não posso me pronunciar sobre mérito. Desculpe, presidente, se houver uma denúncia na Câmara por crime de responsabilidade, o presidente da Câmara tem uma posição importante nesta condução. Portanto, o deputado aqui não vai ficar se antecipando a qualquer coisa, porque ele poderia prejudicar o seu julgamento. E agora nós temos que considerar o seguinte, nós não podemos tratar, sem usar a expressão golpe, que eu não concordo com ela, mas nós não podemos também vulgarizar um processo de impedimento de um presidente da República. É claro que a circunstância do Collor, que eu também vivia na época, ocupando a presidência de uma estatal, era completamente diferente da circunstância de hoje,
porque ali havia não só perda de governabilidade, como também falta de apoio político, mas havia também uma comissão parlamentar de inquérito e que havia uma responsabilização pessoal do presidente da República por suposto ato irregular. Uhum. Então havia ali um fato determinado e a partir daquele fato determinado, houve naquele momento o próprio Ministério Público representando de crime e a partir daí gerou um pedido de processo de impedimento. E era dentro do mandato dele no pleno exercício. Agora a situação é um pouco diferente. Você está... Hoje o que existe, na verdade, nós temos uma presidente que perdeu a sua popularidade, que venceu uma eleição muito disputada, como já tinha oportunidade quando eu estive aqui na campanha, dizia, não tinha hegemonia eleitoral e, consequentemente, não teria hegemonia política, né? Você teve uma vitória eleitoral. Aqueles que não votaram na presidente, efetivamente não estão satisfeitos com ela. E grande parte daqueles que votaram também não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos por dois motivos. Primeiro motivo, por provavelmente não cumprir aquilo que prometeu na campanha. E segundo, por fazer aquilo que disse que não iria fazer. Então, esse fato gerou um aprofundamento da crise política pela crise econômica e culminou também com o próprio processo na minha eleição, aquele negócio de criação de outro partido, tentar acabar com o PMDB, ao mesmo tempo na minha eleição aquele enfrentamento que teve, começou a partir daquela derrota, começou a ter um esgarçamento da relação política que acabou aprofundando também a própria relação à crise econômica e, consequentemente, a perda de popularidade gerou o anseio daqueles que não querem ou que não estão satisfeitos buscarem a saída como se fosse um recurso eleitoral. Isso eu sou contra. Achar que isso tem que ser tratado como recurso eleitoral. Nós não vivemos no parlamentarismo. Eu sou adepto do parlamentarismo, se nós estamos vivendo uma crise típica do presidencialismo e, consequentemente, se vivêssemos no parlamentarismo, isso estaria resolvido. Aliás, presidente, então, deixou aqui, só um minutinho, Patrick, já te passo a bola. O senhor outro dia discutiu a questão do parlamentarismo. Eu faço um meia-culpa aqui, que na votação do plebiscito, lá atrás, meu Deus, eu defendi o presidencialismo. Nunca mais, não vou fazer isso nunca mais. Hoje, uma emenda parlamentarista, na sua opinião, para a partir, claro, de 2019, né? Sim, senão será golpe. Senão será golpe. O senhor acha que passaria? Teria os 3/5? Eu acho que pode passar, depende da construção do processo. É claro que a gente tem que fazer uma coisa diferente do que existia antes. Eu acho que nós temos que ter um parlamentarismo que seja inspirado no modelo francês, até no próprio modelo português. Desculpe, presidente, o modelo francês e o modelo português, você elege um presidente da República que permanece como chefe de Estado. O presidente tem alguns poderes, como chefe de Estado, ele comanda as Forças Armadas, ele representa o país no exterior, tem alguns poderes ampliados, não é um parlamentarismo puro daquele modelo europeu conhecido, mas, de qualquer modo, o primeiro-ministro passa a ser responsável pelo governo. Exatamente. Então, esse modelo, porque o que levou a perder aquele plebiscito do parlamentarismo em 1993 foi justamente você tirar da perspectiva da população o direito de eleger o seu presidente. Nominalmente, ter essa confiança. O senhor acha que isso continua importante no imaginário do brasileiro? Eu acho que nós não vamos poder aprovar um parlamentarismo sem levar um referendo popular, até porque um plebiscito não permitiu. Dificilmente você vai conseguir pura e simplesmente fazer emenda constitucional e passar a vigorar. O senhor apresentaria essa emenda pessoalmente? Eu não posso como presidente. Não, sim, depois. Se depois não tiver aprovado, talvez. É uma das hipóteses que eu faria. O PMDB, como é que vê isso, na sua opinião? Eu acho que o PMDB vê isso com simpatia. É claro que nós não debatemos isso abertamente a ponto de tomar uma posição partidária, mas eu vejo isso com alguma simpatia. Agora, o parlamentarismo, no modelo desse francês, o modelo português, permitindo a eleição de um chefe de Estado, você preserva o chefe de governo, quer dizer, o chefe de governo, ele cairá se tiver uma crise como a gente tem hoje, sem afetar o chefe de Estado que foi eleito. Então, isso preservaria a situação que está hoje. O Brasil vive uma crise de presidencialismo. Certo. Nós não podemos, simplesmente porque estamos numa crise de presidencialismo e a presidente nesse momento não tem o apoio popular que tinha quando se elegeu, isso a gente fazer com que seja razão para tirar a presidente. Então, se há necessidade do impedimento, que seja motivação constitucional, legal e que seja apresentada dentro dessa motivação e tenha o seu amparo. Fora disso, aí sim, poderia ser considerado. Não, claro, aí sim, aí não. Agora, deputado, Patrick. Falando de crise, o que é maior hoje no Brasil? A crise política ou a crise econômica? Eu acho que nós vivemos uma crise econômica, mas maior é a crise política, porque a crise política ela acaba dando maior relevo à crise econômica. A crise política é capaz de debelar a crise econômica ou te ajudar a debelar a crise econômica. Nós temos hoje muito mais uma crise de expectativa de confiança de todos
na economia do país, com quem tem que investir não investe, o investidor não vem, quem está aqui não reaplica, você não consome, você tem perda de emprego, perda de posto de trabalho, você começa a ter um processo de reversão de expectativa que as pessoas estão justamente frustradas. E essa frustração, ela tem impacto na economia. Sim. E uma grande parte dessa frustração, uma grande parte da perda dessa confiança é na instabilidade política que você está gerando pela crise política. Não se conseguiu debelar, embora até se atenuou um pouco depois que o Michel Temer assumiu, a articulação atenuou, você deu um freio um pouquinho no processo que estava indo ladeira abaixo, mas só isso não foi o suficiente ainda para resolver. Até porque você tem que ter continuidade e tem que ter boa vontade de todos os agentes que se tenha uma estabilidade. E a gente vê que parece que dentro do PT não se tem boa vontade. Primeiro que o PT faz o governo mergulhar nas suas próprias agendas e nas suas próprias crises. Em segundo lugar, o PT dentro do governo sabotou muito a articulação política do próprio Michel Temer. Tudo isso, a pessoa na rua, o investidor, o empresário, o cidadão de classe média, ele vê isso. E quando ele vê isso, aumenta a desconfiança dele. Consequentemente, aumenta a capacidade que você tem de paralisar a economia. Agora, presidente, a presidente Dilma está sendo cercada por 2 julgamentos no TSE e no TCU. No caso do Tribunal de Contas da União, caso o TCU recomende a rejeição das contas de 2014, há alguma chance de o Congresso recusar esse parecer? Veja bem, é claro que é a razão para tudo, mas nós não podemos dar uma importância maior do que cada fato tem. O Tribunal de Contas da União é um órgão de assessoramento do Poder Legislativo. Ele aprova um parecer pela aprovação ou pela rejeição das contas e esse parecer vai ser votado pelo Congresso. Como tem hoje lá uns 12 pendentes, tem de Collor, de Itamar, de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. Eu, por acaso, mandei fazer um levantamento e vou pôr para votar o que estão prontos para votar. O parecer vai para a Comissão Mista de Orçamento, ela prepara um projeto de decreto legislativo com o parecer que veio do tribunal e é submetido a voto do plenário da Câmara e do plenário do Senado. Ele pode aprovar ou rejeitar. Assim como contas de prefeitos, o Tribunal de Contas do Estado recomenda a rejeição, a Câmara vota para aprovar e ele é aprovado. Então é uma decisão política que é feita com base no parecer técnico que pode ou não ser levado em consideração pelo Congresso. Então não se pode criar uma expectativa para aqueles que estão, de uma certa forma, alimentando que o parecer do Tribunal de Contas é a solução para aqueles que querem ver a presidente ser responsabilizada por alguma coisa, que não o é. Já que a gente vai falar de esquerda, vendedora de ilusões, entregadora de pesadelos reais, Reginaldo, então eu vou entrar um pouco no noticiário do dia, antes de chamar o comercial, e vamos falar de Grécia. Vamos lá. Grécia, adorei. Angela Merkel na cabeça, aquele porra louca daquele Tsipras, se danou. É isso aí. Vai lá. Pois é, professor. Reinaldo, após 16 horas de negociação em Bruxelas, nesta segunda, líderes da zona do euro chegaram a um acordo para iniciar as negociações de um terceiro pacote de empréstimos com duração de 3 anos que permitiria à Grécia permanecer na zona do euro. Segundo o documento da Comissão Europeia sobre a decisão, a necessidade de ajuda financeira do país está entre 82 bilhões e 86 bilhões de euros que seriam concedidos pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade. Além dessa quantia, a Comissão se compromete a trabalhar pela mobilização de até 35 bilhões de euros via programas da União Europeia para financiar investimentos na Grécia. Reinaldo, vitória de Angela Merkel ou Tsipras? Nenhuma Alex dúvida, né? quebrou a cara de um jeito como raramente eu vi. Aliás, olha aqui. Angela Merkel levou tudo. O pacote inicialmente proposto para a Grécia era mais suave do que esse. Vai aquele, com todo respeito, idiota, resolve fazer um referendo, né? Ganha ou não, e ele achou que ele fosse dar um beiço na União Europeia. E na zona do euro. Não pago e pronto. Aí a Angela Merkel, e achando que, de algum modo, a Alemanha ia recuar. Né? Aí a esquerda mundial mandou cartas para Angela Merkel e tal. Ela, imperturbável, alemã, disse, ok, não quer pagar, quer dar calote, vai sair da zona do euro. Primeiro ficou claro quem manda na zona do euro. Se chama Alemanha porque é a maior economia. Né? O Hollande ainda tentou criar ali uma onda tal, não adiantou. Atenção, o Tsipras perdeu o comando da economia. Perdeu o comando da economia. Criou-se lá um fundo de privatização da ordem de 50 bilhões de euros com as estatais gregas, todas elas ali. Vai passar nos cobres aquilo, vai ter privatização e é dessa privatização que vai sair a reestruturação dos bancos. Só que ele não vai comandar esse negócio. Isso vai ter uma gestão internacional.
né? Então o Tsipras ele acabou ficando responsável pela ordem interna, porque vai dar problema, tiveram que cortar gastos de previdência, vão ter que cortar salários, salário de funcionalismo, vão ter que demitir. Ou seja, o pacote acabou saindo muito pior do que originalmente Mas teve foi referendo? proposto. Oi? Teve referendo isso? Não, e aí não teve referendo, exatamente. Aliás, o presidente da Câmara está aqui. Como é que o senhor viu? Porque o senhor fala se quiser, deputado, que aí é Desculpa claro. eu ter entrado no Não, meio. deve entrar. Não, Deve a ideia entrar. é essa, Até porque o PT, por exemplo, emitiu uma nota de apoio ao Tsipras aqui. O PT acha que é fácil sair do Não, calote por o que aí. eu acho estranho é o seguinte: ele fez um referendo em condições melhores do Isso. que essa que ele aceitou. E o referendo Pois disse é. não. Então, para que levou a referendo ou por que não cumpriu o resultado do referendo? Exato. E agora eu quero saber por que não renuncia. Foi O até um problema, resultado expressivo no o problema é que a referendo, né? esquerda não Tem- larga osso de Na jeito realidade, nenhum. politicamente, ele acabou o governo. Acabou o governo. Teria de renunciar. Ele afirmou que iria renunciar se o sim vencesse. Isso. E agora? E agora? Bom, o sim não venceu, mas ele fez o sim vencer. Fez o sim vencer. E numa situação muito pior, eu E insisto. ainda deu mais um pouquinho. E entregou mais. E aí a Alemanha foi nesse aspecto, a Merkel foi dura. Disse, o quê? Aquilo não serve? Então agora espera a segunda Mas etapa. você sabe pra que eu em fevereiro, logo no carnaval, eu tinha tirado o carnaval para sair e voltei para Portugal e tive lá com o primeiro-ministro de Portugal quando estava no auge do início da crise da Grécia. E eles diziam o seguinte, que não adiantava eles serem paredados pelos gregos, porque o que eles estavam pedindo não poderia dar para todos. E se desse, acabava a União Europeia. Isso, Então era exatamente. melhor que eles saíssem, se Isso. fosse o caso. Isso. Então, a disposição já existia. Isso. Então, eu acho que eles fizeram o correto. O que eu porque achei, claro, foi. leite bom quando mistura com leite ruim, talha. Atenção, lição aqui do nosso presidente É da a Câmara. segunda frase hoje. Leite bom quando mistura com leite ruim, talha. Aliás, Isso cabe- mas, gente, antes de eu chamar o comercial, eu vou fazer aqui uma questão. Com alguma frequência, o senhor é associado ao Bob Underwood do House of Cards. Frank Underwood. Frank Underwood. Frank Underwood. Bob, Frank Underwood. E evidentemente ele não chega a ser, digamos assim, um político mais doce possível, né? E faz tudo pelo poder e tal. Aqui o senhor é uma pessoa muito cerebral, por outro lado, né? Planeja suas ações. A que o senhor atribui essa associação? É só coisa de adversário ou tem um pouco de admiração Não, reprimida ali aí? aconteceu o seguinte: no auge do embate político que eu tive com o PT como líder do PMDB, uma determinada publicação a serviço naquele momento do governo resolveu. Nossa, isso existe no Brasil? Existe Publicações a muito. serviço do governo? Existiu muito, Nossa, colocou uma deputado. capa colocando isso com o intuito de tentar me denegrir no momento que tinha uma parte da série, que fizeram tanta expectativa que tem a última série, que eu Isso, nem vi, isso. e que a última série ninguém fala nada, porque é exatamente o oposto de tudo aquilo que falaram que seria, Isso. pelo menos a versão que me chegou. Então, queriam me colocar, mas no intuito de querer caracterizar como fosse interesseiro, ou porque ele seria, enfim, agia pelo mal. E esse foi que tentaram O estereotipar. senhor assiste a série? O senhor já assistiu? Não, O eu senhor- assisti a primeira série. Sei. A primeira série eu assisti. O senhor se sentiu um pouquinho identificado? As três eu não vi. Nem um Nem pouquinho. um pouco, Nem- até porque aquelas características dele não combinam comigo. Nenhuma das três, até porque ele é homossexual, ele é ladrão, ele é tudo. Então, ele é tudo daquilo qual eu não sou. Então pronto, olha, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não se sente identificado com Frank Underwood. Porque não E é- assassino. E assassino E também, assassino. tá? O senhor não matou ninguém. Não, Olha, nada disso. Desculpa para quem não assistiu, mas assassino de jornalista ainda. Não é possível, sai de perto de mim. Vou ficar longe aqui. O deputado não só não assassina jornalista, como é casado com uma jornalista. Ô, Reginaldo, vamos mais um pouquinho de Led Zeppelin aí no dia... Tá na agulha? Então manda bala que a gente volta daqui a pouco, vai. E volta com o roqueiro Eduardo Cunha. Não, presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Nosso baterista. Hoje, o nosso baterista considerado um dos homens mais poderosos do Brasil. Algumas pessoas gostam disso, outras não gostam muito, né? E eu disse que eu queria falar um pouco com o deputado. Sobre o seu comando, e não é puxação de saco, eu já escrevi isso aqui, né? Até porque nós temos concordâncias e divergências, eu já as expus. Mais uma coisa, eu reconheço, inequivocamente, raramente vi uma Câmara tão operosa, raramente vi uma Câmara votar tanta coisa, com tanta determinação. Admiro muito o seu estilo, às vezes, eu diria, elegantemente entediado. Quando começa aquela gritaria, o senhor não se deixa abalar.
Até agora não vi o senhor dar chilique lá, grito, nada disso. É muito tranquilo e tal. Por que é que a esquerda fica tão infeliz? Ela não queria votar essas coisas, porque afinal de contas ela pode votar contra se ela não gostar de alguma coisa, ou a favor, sei lá. E outra coisa, também já emendo para o senhor falar das duas coisas, o senhor parece que andou despejando representantes do Judiciário, da Procuradoria da República, do Poder Executivo lá da Câmara. Tinha gente lá que não estava pagando aluguel? Que história é essa? Bom, em primeiro lugar, uma parte da esquerda, ela tem uma agenda que não é a agenda da sociedade, né? Com a redução de maioridade penal, projeto de terceirização, vários pontos que são contra eles estão na agenda errada. Então eles ficam irritados porque eles querem obstruir a agenda. Quando a gente enfrenta a obstrução e coloca para votar e obriga eles a exporem uma opinião contraditória, e o governo erra também quando entra nessa agenda deles, acaba ficando com o nível de popularidade deles. Não é à toa que os 9% que a presidente hoje tem de apoio são os mesmos 9% que apoiam manter a idade penal em 18 anos. Então, são umas coincidências. Então, eles não gostam. Eles não gostam que a gente enfrenta esse debate. Eu enfrento. Até porque a maioria tem que se pronunciar. Ali é a casa que a maioria tem que votar. A gente tem que respeitar a minoria, mas eu ainda não conheço uma outra forma de decidir do que a maioria. Nem eu também. Eu não conheço. Eu fui para um debate em Portugal, lá nas conferências de Estoril, enfrentei aquele cara do Partido Pirata, já da Grécia, mas os outros caras, o cara vem querer defender a minoria, dizendo o seguinte: a maioria são 3 lobos e uma ovelha decidindo quem vai ser o jantar. Eu falei, eu nunca vi 3 ovelhas decidirem que o lobo é o jantar. Então, a gente tem que ver a realidade. A realidade da vida é essa. Então, não há outra forma. A democracia não inventou outra forma que não seja a maioria. Aí é antidemocracia. Não é em nome de minoria você fazer a maioria se submeter à minoria. Com relação... Até porque botar 3 ovelhas para comer um lobo mesmo seria mudar a natureza. Mudar a natureza, né? Então, o que acontece? Botar o pessoal para fora é muito simples. A Câmara é um lugar da Câmara dos Deputados, dos seus partidos políticos e daqueles que fazem atividade parlamentar. Outros órgãos que têm os seus interesses serem defendidos dentro da Câmara, seja nas comissões, seja no plenário, legitimamente fazer os seus lobbies, está tudo bem, a gente aceita isso com a maior tranquilidade. Seja a Advocacia Geral da União, seja representante de tribunais, representante do Ministério Público, mas só que façam espaço deles. Não eu tenho que ceder espaço de graça, eu tenho que pagar luz, pagar telefone, pagar água, e simplesmente eles vão lá para fazer lobby lá dentro, às custas do próprio poder. Então isso não tem lógica. Por isso é que a gente está com um projeto que a gente precisa de espaço na Câmara, falta espaço, para que a gente possa atender todas as necessidades nossas. Nosso espaço de expansão prevê a concessão para espaço corporativo, justamente para que esses e outros interessados em fazer os seus lobbies, defesa dos seus interesses, o façam. O senhor está se referindo àquilo que está sendo mal chamado de Parla Shop. Isso. Aquilo é um Parla Shop? Não, o deputado claro tem um não. projeto para expandir a Câmara, o espaço da Câmara dos Deputados. Parte desse espaço seria alugado para iniciativa privada e ali se instalariam lojas, serviços, etc. Loja, pode ser o que alguém achar que é viável quiser. economicamente para poder financiar minha obra e ficar de graça. Exatamente. Né? Essa que é a verdade. Aí Isso o cara é vai fazer chamado de para-shopping. Vamos fazer para-shopping, hotel, deputado? vamos fazer espaço corporativo. Isso são aqueles que perderam a eleição para mim e que tentam desconstruir a administração, tentando rotular para que a gente não tenha sucesso. Mas eu ignoro isso e continuo avançando. E vou continuar avançando, porque o meu programa que venceu a eleição foi aprovado pela maioria absoluta que votou em mim e elegeu no primeiro turno. Então eu vou cumprir o meu programa, seja pela independência, seja pela gestão administrativa. E aqui eu vou falar, sou eu que estou falando, não é deputado não, tá? Eu prefiro que tenha espaço da Câmara alugado para iniciativa privada do que ter a iniciativa privada alugando deputado. Vocês entenderam o que eu falei? É melhor a iniciativa privada alugando espaço na Câmara, pagando, do que ter a iniciativa privada alugando deputado e senador, alugando parlamentar por baixo do pano. E ministro e o diabo a 4. Isso sim é que é feio. Esse resto não é feio não, porque o Brasil, até onde sei, é um país capitalista e não vejo mal nenhum em fazer isso, desde que não se misture carne com leite. Ô, Patrick Santos.
Deputado, o senhor apoia os movimentos de rua, os protestos? A gente acompanhou, né? Não, eu alguns apoio, meses, claro grandes que eu apoio. mobilizações Eu acho que e o várias, movimento de rua tem um marcado agora. O movimento de rua que expressa a opinião de parte da população, desde que não seja com violência, que seja ordeiro, o protesto ele é legítimo. Pode protestar. Como que nós acompanhamos aqui Claro, que na proteste Paulista contra com mais mim, de 1 quem milhão queira. sem O PT está organizando sexta-feira que eu vou fazer o pronunciamento para fazer um apitaço contra mim. É Isso. bom que vão ver. Apitar já sabe que é um petista. Identifica o petista atrás do apito. É diferente do panelaço. Mas é legítimo, é da democracia. Pode protestar contra mim perfeitamente. O PT fique extremamente à vontade. Eu vou aplaudir o protesto do PT. E como eu acho que pode se protestar contra todos. Eu defendo o movimento de rua, até para a gente saber o que a população está pensando. O que eu condeno é violência. Não pode virar disso depredação, violência, incomodar o direito das pessoas. Se for pacífico e ordeiro, tem meu total apoio. Agora, o PT com essa popularidade que eles andam propor uma panelar, se não acontecer, é ruim, hein? Apitaço, Um né? apitaço, panelar, é ruim, fica feio pra eles, né? Sei não. Pode Vai lá, ter um contra-panelaço. Vamos lá, Vitor da Regina, você que tá Ô. aqui, esse menino tá sendo corrompido vem. aqui por essas pessoas todas. Presidente, eu Ele podia pensei ser uma pensei que o pessoa... senhor não aparecia aqui hoje, presidente. Não, eu venho porque o Eduardo tá aqui, eu tenho Tá o maior bom. respeito por Tem, ele. bom. Tem, Embora né, presidente? a Deixa eu gente falar com o deputado tenha uma aqui agora. divergência. Tá bom. Deputado, o senhor esteve aqui em novembro do ano passado, ainda como candidato à presidência da Câmara, e disse que, na sua opinião, é chegada a hora de o PMDB ter um candidato próprio à presidência. De lá para cá, essa relação entre PT e PMDB se deteriorou ainda mais. Esse distanciamento entre PT e PMDB é irreversível? O PMDB caminha mesmo para ter um candidato? Na minha opinião, é irreversível. Eu acho que o PMDB e o PT já terminaram o ciclo de andarem juntos. Agora, o que nós temos que fazer o que há é o PMDB dando ajuda para tentar manter a governabilidade pela responsabilidade de ter participado do processo eleitoral em conjunto e não pode largar simplesmente no meio do processo. Agora, daí a continuar junto com o PT, a agenda do PT não tem nada a ver com a agenda do PMDB. Nós não conseguiríamos mais secundar o PT para poder, na hora, o governo se mergulhar na agenda do PT contra a sociedade, como, por exemplo, maioridade penal e outros casos. O PMDB tem que buscar o seu caminho próprio de mostrar à sociedade o que ele pensa, o que ele defende e que os outros é que venham apoiar o PMDB se quiserem. Caminha para ter um candidato. Com certeza absoluta terá. Agora, deputado, há pouco o senhor mencionou o vice Michel Temer. No lugar do vice Michel Temer, nas circunstâncias atuais, o senhor deixaria a coordenação política do governo? No caso, o senhor até mencionou que melhorou um pouquinho a coordenação política sobre... Eu acho que ele recebeu um apelo para poder assumir e assumiu. Realmente você não tinha articulação, né? Você tinha uma brincadeira, né? Você tinha o Pepe Legal lá, que tinha sido colocado. Pepe Legal, um esclarecimento, é o ministro Pepe Vargas. E aí tava lá aquela coisa que brincava de fazer articulação e não existia. Então ele entrou, pelo menos ele deu um mínimo. Eu acho que até para estabilidade, para conter um pouco essa perda de confiança que estava tendo na economia, foi até importante nesse momento. Agora, começaram a sabotá-lo, eu denunciei isso. Não sei se reverteram ou não reverteram a sabotagem, não sei se ele vai ou não vai continuar, mas ele tem que ir até um certo momento que ele cumpra a sua missão. A partir daí ele não deve continuar, ele não tem que entrar nesse dia a dia. Quer dizer, no lugar dele o senhor deixaria? No lugar dele eu não ficaria. Não ficaria. Não sei se ele vai. Já hoje o senhor não ficaria? Não, eu concluiria esse processo que ele se propôs a fazer, de concluir a votação do ajuste fiscal e retornaria o processo para quem tem que tomar conta dele. Aí a crise não se agudizaria, na sua opinião? Depende da forma como eles se comportarem. Do jeito que está, não adianta deixá-lo e não cumprir os compromissos que ele assume. Presidente, só uma coisinha aqui que me ocorreu agora. O senhor disse aqui, e eu concordo, que que o motor da crise hoje é político. Eu sei que a economia está numa situação difícil, mas a gente sabe também que há fatores que, uma vez, se a política estimular, você consegue reverter pelo menos expectativas negativas, essa coisa toda, e hoje a gente não vê isso. Quando se conversa com o empresariado todo pessimista. O que precisa ser feito, então? Como é que se resolve essa crise? Eu sei que a pergunta é complicada, mas a resposta mais ainda. Mas o que poderia ser feito? Como é que essa crise política se reverte? Por exemplo, a presidente atravessou a rua, tudo escrevi no meu blog, disse aqui também, que a presidente não era fascinada por mandioca não, mas sim por casca de banana. Quer dizer, adora atravessar a rua para pisar na casca de banana e quebrar a cara. O caso da maioridade penal é um exemplo. O senhor acabou de dizer aqui, ela se alinha Mergulhou com na 9% da população. Ela muda. Uma agenda que é do PT, uma agenda que não é, né, da sociedade, que não é do Congresso.
Com essa característica, como é que se elimina esse elemento político da crise ou se dá uma resposta ao elemento político da crise? Veja bem, E que não seja pelo impeachment. política, ela se dá com articulação, se dá com diálogo e com demonstração de capacidade de exercício do seu poder de governar. Então, o que ela precisa fazer é um conjunto de ações. Por exemplo? Diálogo, ter uma articulação política que efetivamente tenha condições de funcionar, não é só que funcione, porque dizer que não funciona é dizer que o articulador não funciona. A articulação, para funcionar, tem que ter um conjunto. E o governo tem que ter um conjunto de ações práticas que volte a restaurar a confiança da classe política no governo. Porque a pior coisa que pode existir é a classe política sentir que o governo não consegue governar. Então o governo tem que mostrar que consegue governar, que está no poder do governo e que está tendo ações de governo. Porque se nós falamos, e foi um grande erro do governo, e que aprofundou a crise política e aprofundou também a crise econômica, a gente achar que o Brasil só precisa de ajuste fiscal. Ajuste fiscal, que de corte de despesa não houve, ou de aumento de receita houve. Então, essa tentativa de ajuste fiscal, sem mostrar o fim do túnel, o que a gente vai sair, que agenda você vai demonstrar de governo para o país, na verdade, o governo não mostrou ainda o seu Presidente, início, para mim o ainda seu está um mandato. pouco etéreo. Eu queria ser, sei lá, Ela não é duas objetivo. ações necessárias. Ela não é objetivo, é mostrar que quer governar. Qual é a agenda que a presidente tem para cumprir os seus 3 anos e meio de mandato que resta? Qual será o planejamento? Ela terminará o ajuste fiscal, o governo vai investir nisso. O senhor está dizendo que vai esse governo não tem programa? Não, eu acho que o governo não está demonstrando que programa ele quer exercer após o ajuste. Eu não estou dizendo nem que ele não o tenha. Eu não quero chegar a esse extremo, que pode ser injusto. Eu quero dizer que não está demonstrando para a sociedade a agenda que o governo quer seguir. Talvez por culpa do próprio PT? Talvez. Não tenho condições de te afirmar isso, mas a ação, ela pertence ao governo, né? Ela não pertence ao PT. Eu acho que o PT atrapalha o governo. O PT empurra o governo para sua impopularidade. O PT agrava a situação do governo. A agenda do PT atrapalha a agenda do governo. Deixa eu fazer uma pergunta A agenda maluca do PT aqui. ela é conflitante com os outros partidos da base e, consequentemente, acaba gerando o governo optando pela agenda do PT, mergulhando mais numa crise política. Vou fazer uma pergunta. Esse é um erro. Tem que separar o PT do governo. Vou fazer uma pergunta meio doida aqui. O que aconteceria se a presidente rompesse com o PT, saísse do PT? Não precisa romper com o PT, na sua opinião? Eu acho que nem precisaria chegar tanto. Ela é do PT e foi eleita com boa parte da base do PT. Ela não precisa sair do PT, nem romper para o PT para poder ter uma agenda que não seja a agenda do PT. Ela tem que entender que ela não foi eleita só pelo PT. Ela foi eleita pelo PT, que representa 13% da Câmara dos Deputados. Ela foi eleita por outros que O representam... PT atrapalha o governo. O senhor está dizendo isso com todas as letras. Com todas as letras. Ela tem que fazer com que o PT fique no seu tamanho e no seu caminho. E ela tenha um caminho que seja um caminho que passe por cima do caminho do PT e seja o caminho do PT, do PMDB, de todos aqueles que estão com ela, e não só o caminho do PT. Ô, Patrick Santos, o que você quer saber aí do deputado Eduardo Cunha? Vamos lá, Reinaldo. Deputado, o senhor é uma das pessoas cuja atuação é investigada no inquérito, né, no âmbito da Operação Lava Jato. Há muita gente que acha que regras do Estado de Direito estão sendo desrespeitadas nesse processo. Queria 2 questões. O senhor está tranquilo em relação a isso? E o senhor acha que pode estar havendo abusos? Veja bem, eu estou absolutamente tranquilo, até porque eu já falei publicamente, no detalhe, eu fui à CPI espontaneamente depor. Não tenho dúvida que é um processo político que está por trás do meu caso e não descarto desdobramentos políticos que ainda possam existir, até porque está numa meio de eleição de Ministério Público e querem me usar nesse processo, e eu, inclusive, o meu advogado, que é o ex-procurador-geral da República, quem fez a denúncia do mensalão, o doutor Antônio Fernando, ele me recomendou que eu não falasse de público no assunto até a eleição do Ministério Público. Então, ele mesmo quer falar. Mas eu estou absolutamente tranquilo. Com relação à violação de Estado de Direito Democrático, eu tenho muita preocupação com isso. Eu costumo apenas citar um exemplo. O ex-presidente do Supremo, que foi relator do mensalão, ministro Joaquim Barbosa, reconhecido por todos pela sua rigidez no processo, só determinou a prisão na execução de sentença, depois de transitado em julgado e julgado os embargos de declaração. Então, isso é um ponto que deve ser levado à reflexão. Não dá para a gente achar que você vai prender pessoas para obrigar pessoas a fazerem delações. São delações que podem, de uma certa forma, ficarem comprometidas pelo estágio da forma como estão sendo obtidas. Tem que ter um pouco de cautela com relação a isso. Mas eu não quero nem entrar nesse mérito, porque isso eu posso ter que contestar de outras maneiras em certos momentos. Eu só citarei esse exemplo de Joaquim Barbosa, que ninguém contesta a rigidez dele, ninguém contestou a correção dele. E ele não tomou uma atitude dessa, nem precisou tomar para poder punir
que ele entendeu que precisava ser punido num inquérito mais rumoroso, num processo mais rumoroso de corrupção até hoje do país. Aqui, uma das coisas que eu admiro do deputado Eduardo Cunha é que ele não tem medo de tomar porrada, eu também não tenho. Embora eu não seja deputado e jamais seria candidato a nada, nem a síndico. Eu, Reinaldo Azevedo, já escrevi, já disse, estou tomando pancada por isso, acho que há um abuso de prisões preventivas. Eu acho que há um abuso de prisão preventiva. Existem regras para prisão preventiva que estão previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. E eu acho que as prisões não estão sendo decretadas de acordo com as exigências do Código de Processo Penal. E, portanto, está se usando a prisão preventiva como antecipação de pena, até que a pessoa não esteja julgada, não esteja condenada. Ela, portanto, não sendo condenada, não pode antecipar a pena. Existem as condições para a prisão preventiva, existem que não estão sendo cumpridas, no meu entendimento. Quem que é? Sou eu. Então vá. Deputado, uma pergunta em relação a uma decisão que o senhor tomou. Por que o senhor recuou daquela proposta de submeter o comando das estatais a uma aprovação do Congresso? Não, eu não recuei, não. Ali foi o seguinte, eu e o presidente Renan combinamos de criar uma comissão mista e pegamos um draft de um projeto. A diferença que está ali não era se submeter à aprovação, o que se falou foi da sabatina. Sim. Aquilo é absolutamente desnecessário. Pode Essa sabatina não precisa ter. Talvez não, tem que cumprir a condição princípio. Qual é a grande vantagem? Por que nós fizemos aquele projeto? Você comemorou 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quase a que sua foi um idade, Vitor sucesso. Regina, Quase, 15 anos. Quase a sua idade, você vai estar alcançado pela... Mais um ano já vai estar na redução da maioridade. Então, cumprido esses 15 anos, nós tivemos um sucesso absoluto numa mudança de paradigma de controle de contas públicas. As estatais estão fora disso. Então, ali se colocou critérios como, por exemplo, o Conselho de Administração não pode ser integrado por ministro de Estado, nem agente político. Você não pode praticar preços que não sejam preços de mercados. E isso evitaria, como por exemplo, o dumping que foi feito de petróleo em benefício do controle da inflação de uma forma disfarçada e quebrar a Petrobras. Você tem vários fatores de governança que vão ficar estabelecidos. Isso é um ganho para a sociedade. Então, essa lei está sendo debatida, tem uma comissão, tem um relator e vai ficar um draft definitivo, um projeto de lei que vai ser levado à votação. Mas não houve recuo, não. Ali o que há é o aprimoramento do debate natural que as comissões vão fazer. Isso eu acho que passa. Não tenho dúvidas. Muito bem. Patrick, antes do comercial, vamos para a página 7. Olha que coisa mais assim, não é planejada. Página 7, Boletim Focus. Boletim Focus, vou falar de economia. Reinaldo, os economistas consultados pelo Banco Central voltaram a aumentar a estimativa da inflação para 2015, desta vez de 9,04% para 9,12%. Já passou o índice de ótimo e bom da presidente, hein? Estava empatado, já superou. Se demora. E pelo andar, essa é a 13ª semana consecutiva em que a projeção é ajustada para cima. O Boletim Focus também informa que a taxa Selic deve encerrar o ano em 14,5%, mesma previsão da semana passada. O mercado financeiro manteve ainda a perspectiva de queda do PIB para 2015. Os analistas apostam que a economia brasileira deve diminuir 1,5% neste ano. A minha aposta não, a minha previsão é 2%. Olha, eu só quero dizer o seguinte, é isso, né? A situação é ruim e seria necessário você ter uma liderança política capaz de injetar um pouco de ânimo e isso... Reinaldo, infelizmente, se começar esse ano a fechar 1,5%, o ano que vem já é 0. Pois é. Né? Eu acho que vai ser difícil o ano que vem também, né? O ano que vem já é 0. 1,5% esse ano, matematicamente, já será 0. O melhor resultado será 0. E isto é muito ruim, e eu concordo, eu acho que é isso mesmo, num país que precisa gerar emprego e está fazendo, neste momento, o contrário. Lembrando, né, que você teve promessas de campanha e essa coisa toda. Talvez o grande erro da presidente tenha sido, como candidata, e havia o risco de não ser eleita, vai saber, reeleita, ter negado que o país precisasse passar por um processo de ajuste. Infelizmente negou, né? Infelizmente o ajuste era necessário e estava escrito na estrela. Como eu fui sutil agora, hein? 18h51, vai, Reginaldo, vamos pro comercial. Deputado, eu tenho aqui uma questão desdobrada em duas, mas faço a primeira, porque depois eu vou querer falar da segunda um pouco mais detalhadamente. É polêmica, é? Polêmica. Como é que tem aquele ouvinte, Reginaldo? Tá fácil aí? Como é que é? Polêmica. Olha aqui, muito se fala de uma certa guinada conservadora na Câmara, né? Sob o seu comando.
Existe uma guinada conservadora na Câmara? Dá-lhe neles, Reinaldão. Veja bem, eu não acho que tem guinada nem conservadora nem não conservadora. Nós estamos botando a pauta da sociedade. Uhum. Se a sociedade, na sua maioria, 90%, apoia a redução da maioridade penal, isso é pauta conservadora, então estamos na pauta conservadora. Nós estamos na pauta da maioria. Uhum. Se ela é conservadora, então a pauta é conservadora. Eu não gosto de rótulos, porque rótulos implicam discriminação. Então eu quero votar aquilo que a sociedade quer votar. E para votar na Câmara tem que preencher requisitos. Qual é o requisito? Tem que ter urgência regimental. Para ter urgência regimental, tem que ter os líderes que representem a maioria assinando. Depois tem que votar no plenário, tem que 257 votos a favor de ser votada a urgência, para aí o projeto entrar em votação. Se isso é guinada conservadora, a maioria é aquela história do lobo e da ovelha que eu falei aqui. Não Muito dá bem, pra ter então ovelha como vamos lobo. pensar de forma aplicada aqui. Por exemplo, quando se discute o Estatuto da Família, o Estatuto da Nascitura, eu não gosto dessa confusão. Mas eu não criei nada, isso já eu sei. existia. Não, Eu só cumpri o regimento, eu continuei a comissão que existia. Estamos juntos na maioria das coisas. Não, eu sei mas disso. independente disso. Mas, é por importante- exemplo, eu só acho que quando se mistura, por exemplo, o direito, o que eu chamo de direito à vida, por exemplo, eu sou radicalmente contrário ao aborto e Eu até onde também. sei, o senhor também é. Radicalmente contrário. Acho que isso tem um peso e uma diferença gigantesca, por exemplo, em relação à união homoafetiva, ou direitos de homossexuais, ou não se mistura um pouco as coisas? Por exemplo, não é natural da evolução dos costumes que os gays se casem, que constituam família, que... Por exemplo, os gays que gostam de Eduardo Cunha, porque tem gay que não é de esquerda. Veja bem, Como é que faz? não, eu não acho que tem essa discussão se o gay é de direita ou gay é de esquerda. O problema é o outro. Eu não discuto a opção sexual de quem quer que seja. Certo. E os direitos civis já estão plenamente reconhecidos por decisões de tribunais. Então, não existe essa discussão de quem se tem união ou a discussão patrimonial. Agora, quando você fala constituição de família, isso é um problema constitucional. A Constituição fala que a família é composta de um homem e uma mulher. Então, você vai ter que ter uma Mas discussão... então a falha original foi do STF, que foi lá e desrespeitou um artigo da Constituição. Não, o STF reconheceu os direitos, né? Os direitos naturais, é normal. É um compartilhamento, é uma sociedade. Cada um faz uma sociedade, você faz uma sociedade comercial, faz uma sociedade conjugal pelo seu compartilhamento, e você fez uma vida em comum, você está compartilhando os seus direitos e as suas obrigações. O que está aí é um problema de ideologia, de combate de uma ideologia, de você fazer disso uma ideologia, achar que nós vamos ter naturalmente uma constituição de família em cima disso, adoção de crianças, isso é um outro tipo de discussão. Eu sou contra o reconhecimento de casamento. Os direitos já estão reconhecidos. Eu sou contra a autorização Por quê, de deputado? adoção. Porque eu acho que a família constituída entre homem e mulher que está previsto na Constituição é que é o conceito de família. O resto é opção, você tem uma opção sexual. Você não está fazendo efetivamente a constituição de família. Você não reproduz uma família. Você vai partir para uma adoção. Você não tem o conceito de família, de você se perpetuar, de seus antagônicos, de você ter a formação de filhos, a constituição de família propriamente dita. O resto é uma artificialidade. Se eu não lhe fizer essa pergunta, depois os ouvintes vão cobrar. Eu entendo. Tem de ser feita. Essa é a minha Mas posição não é essa. pessoal. Que eu vou fazer agora. Não é o senhor a- acha o que a eu acho que homossexualidade, o senhor acha que a homossexualidade é uma opção? Ou a pessoa é homossexual e pronto? O senhor acha que a pessoa escolhe ser homossexual? Não, eu não tenho essa Ou o senhor nunca concepção. pensou a respeito? Não, veja bem, para mim, se a pessoa escolhe ser homossexual, ou se a pessoa o é porque o seu instinto ou a sua condição lhe deu essa condição... Porque ninguém escolheria ser discriminado, não? Não, eu acho que não tem que discriminar ninguém, não. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação. Eu acho que todo mundo tem o direito a assumir a posição que é e pronto, acabou. E nós temos que respeitar a opção de cada um. Eu sou terminantemente contra quem discrimina quem quer que seja. Seja por opção sexual, por cor, por religião, qualquer natureza que seja. Eu respeito a todos e exijo ser respeitado por todos. Agora, eu não entendo que a adoção de crianças por homossexuais, casados ou que dizem que vão se casar, seja a melhor solução para a criação de uma criança. É uma visão pessoal que eu tenho, que pode ser considerada por uns conservadora, mas é a minha visão pessoal. Mas isso não quer dizer que por isso eu discrimine, ou que considere discriminação quem pensa diferente. Maravilha. Deputado, estamos caminhando para o encerramento, a gente está aqui às 18h58, terminamos às 18h59, tem mais um minutinho aí. A minha pergunta é a seguinte: a parte das dificuldades econômicas, o Brasil está melhorando ou piorando e por quê? O senhor consegue ser rapidinho em um minuto? Não, nesse momento o Brasil não está melhorando. O Brasil está numa fase de crise econômica e crise política. É óbvio que nós estamos andando para trás. É preciso que a gente retome o curso e volte a melhorar e volte a andar para frente.
Muito bem. E aí, mais uma vez, os pingos dos is, a experiência foi bom para o senhor? Para mim, é sempre bom poder participar, cumprir a minha palavra de poder voltar aqui e espontaneamente, o que me dá uma alegria enorme de a gente ter oportunidade. Quero te agradecer, como diz na Bíblia, Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer e era estrangeiro. Eu estou aqui retornando. Muito obrigado, nós agradecemos. Tem a notícia aqui, estamos estourando Ibope. É isso aí, Eduardo Cunha fazendo o seu trabalho. Há quem ame, há quem odeie, há quem ame o Reinaldo, há quem odeie o Reinaldo, há quem ame o... É assim mesmo, a democracia existe para isso, liberdade para as pessoas se expressarem. Obrigado, deputado Eduardo Cunha, são 18h59, termina aqui mais uma edição dos Pingos dos Is. Agora nós, infelizmente, somos obrigados a transmitir a Voz do Brasil, essa estrovenga que um dia acaba, mas a Sky, na Claro TV, na Oi TV, nos aplicativos e tal. Hoje, às 8 da noite, tem a representação dos Pingos na Jovem Pan AM e FM, portanto você pode ouvir o deputado Eduardo Cunha de novo, e depois às 3 da manhã na AM e na Pan News. Até segunda-feira. Obrigado, deputado. Agradeço. Até terça, né? Boa noite. Tchau, boa noite. Pink Floyd, olha aí, o deputado disse que gosta do Pink Floyd. The Wall. Another brick. Another Brick in the Wall, do disco The Wall.